tá no meu WhatsApp. Esse link da orientação da professora Samara, ele vai ser à parte, então vocês vão ficar aqui durante a aula. Eu sei que a orientação dela começa um pouquinho antes das 10, mas dá para vocês assistirem a aula praticamente toda aqui. Assistem a aula de gestão de projetos, aí próximo do final da aula, a primeira pessoa que tem um agendamento lá, que se não me engano é o Rodrigo, que não chegou ainda, estou vendo que o Rodrigo não chegou. O Rodrigo é o primeiro orientando dela. E aí o Rodrigo pode sair da aula de gestão de projetos e ir, porque se não me engano é um pouquinho antes, eu não me recordo agora. Ou se não, era 10 horas mesmo, não tenho muita certeza. E é um link separado. Para quem, dos meus orientandos, continuam aqui, nessa mesma sala, nesse mesmo link. A gente só vai dar um intervalozinho e volta para a orientação, que é o caso aí da Flaviana, é o caso também, acho que do Franklin, né, que já chegou aí. Você não, Beethoven, você acha que está com Samara, né? É a Samara. Comecei com Pronto, você e a Rita me transferiu para a Samara. pronto. Mas é tranquilo, é tranquilo. A Samara é ótima, ótima também. Muito boa ela. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Deixa eu botar aqui a apresentação para a gente dar início aos trabalhos. E vocês, por favor, participem. Não vão me deixar aqui sozinha, não, viu? Liga os seus microfones. E vamos que vamos. Como é que foi a prova EAD de projetos? A prova teórica? Nem se lembram mais, né? Tanta atividade. Eu não lembro. Lembra não, né, Beethoven? Como é que foi, Flaviana, a prova? Eu achei tranquilo, professora. Porque, assim, é Perfeito. basicamente o básico para você ser um gestor de projetos, né? Uhum. Show, show de bola. Bom, vamos lá. A gente vai para os nossos slides e a gente vai tirando dúvidas, inclusive do que nós já vimos até aqui, né? Quando nós começamos lá os nossos, vamos dizer assim, os nossos trabalhos sobre gestão de projetos, nós conversamos algumas pautas sobre gestão de projetos, falamos algumas questões importantes, a exemplo aí das etapas de elaboração, e a gente até repetiu isso, acho que foi na primeira aula, né? A gente repetiu bastante aí os processos de iniciação, planejamento, execução, controle e depois o encerramento. São as etapas básicas de qualquer projeto. Então, se um dia você for trabalhar numa propriedade rural, no departamento de gestão de projetos, vai ser questões muito comuns você fazer um escopo de trabalho, onde você vai ter lá um planejamento com início, meio e fim. Vai ter a iniciação, que é a reunião com todos, levantamento do escopo do trabalho, essas linguagens que a gente viu na penúltima aula, escopo, EAP, né? Usa-se muito na questão de gestão de projetos. E aí você vai sentar com a equipe, vai levantar o que é que vai ser feito, e a partir daí vai começar o gestor de projetos vai começar a acompanhar as equipes, a execução do trabalho, o que impacta o quê? Até chegar na parte de monitoramento, entrega e, por fim, encerramento do projeto. Aí nós vimos também sobre a questão do ciclo de projeto. Vocês se recordam disso? O projeto, ele tem ciclo de vida? Sim, início, meio e fim. Exatamente, todo projeto tem um ciclo de vida, né? E aqui, quando a gente fala na disciplina, não é diferente, não é diferente. Falamos lá na primeira aula, se não me recordo, da questão que era muito importante um planejamento, que tudo acaba sendo um projeto, né? Se você vai fazer uma viagem, aquilo acaba se tornando um projeto. Ele tem um início, quando você discute para onde você decide onde você vai ficar, se você vai de carro, se você vai de avião. Depois, uma vez decidido, você vai para a etapa do planejamento, como que você vai fazer para comprar, então, passagem, em qual hotel você vai, como que você vai fazer o pagamento do hotel. Aí você vai para a execução. A execução, que é, de fato, comprar passagem, reservar hotel,
comprar roupas próprias para a viagem, enfim. Aí depois, uma vez que a viagem está acontecendo, você vai para a etapa do controle, do monitoramento, que é estar dentro daquele orçamento lá. Olha, eu poderia gastar isso aqui na minha viagem, isso aqui na rua, isso com alimentação, isso aqui com passeio, isso aqui com compras, até que, por fim, a sua viagem acaba. E aí, então, a gente tem o encerramento do projeto. É muito simples se você pensar dessa forma, né? Para a gestão de projetos, né? Com alguns pontos que nós vimos na aula, nas duas, né? Três, nós tivemos 2 encontros, né? Anteriores a esse. Então, hoje, vamos pensar o seguinte: eu dei o exemplo aí de gestão de projetos aplicado à nossa vida pessoal, exemplo de uma viagem. Nós temos aí a gestão de projetos na aplicação do próprio TCC. O TCC, ele é um projeto com início, meio e fim, onde você senta, você decide o que você vai falar, com quem que você vai fazer o trabalho, se vai fazer sozinho ou não, o tema, depois você define o planejamento, com as etapas lá, né, no cronograma do que será feito. Aí, então, você vai para a parte de execução, que é o que vocês estão fazendo, e a execução, paralelo ao cronograma, você vai monitorando o acontecimento do trabalho até que ele se chegue à conclusão e ao encerramento, né? Agora, essa questão de gerenciamento de projetos no agro, como que seria, né? É diferente? Não, muito pelo contrário. Há 2 semanas atrás, eu tive em outra fazenda e o gestor de projetos dessa fazenda, a gente está fazendo um treinamento com eles, com os gestores, né? E aí eu fui fazer uma visita individual para saber como é que estava a performance do pessoal, como é que estavam as ações que a gente tem lançado no treinamento. E foi muito bacana, eu sentei com ele, aí estava, na verdade era ele mais uma pessoa da equipe só, na questão de gestão de projetos ali, trabalhando nessa gestão, ele tem um auxiliar, e aí ele compartilhou alguns projetos, né, que a propriedade estava agora implementando para a safra, né, para o exercício de 2022 e já dentro da safra 2021-2022. E aí alguns desafios que foram lançados para ele e que ele estava nesse semestre fazendo, foi colocar lá o escopo, me apresentou como é que estavam as etapas, as dificuldades, quais eram os gargalos, né? Porque todo projeto existem os gargalos, às vezes é o banco, é um financiamento que não sai, é uma informação de algum departamento que não chegou. Então, assim, foi muito bacana, porque você consegue ver também aplicado no agro todo esse processo aqui do gerenciamento de projetos, né? E aí, então, vamos lá entender um pouquinho. Quem lê esse primeiro slide aí, por favor? O agronegócio, assim como os demais setores da economia, teve de se adequar ao desenvolvimento global e às rápidas mudanças nos campos sociais, econômicos e de mercado. É fundamental que os projetos rurais acompanhem esse desenvolvimento. Beleza! Ou seja, houve um crescimento do agro estrondoso nos últimos anos, houve uma profissionalização em todos os setores. Então, assim, não é mais aquele sentido de roça, algo muito rude, não. São propriedades muito bem equipadas, muito bem planejadas, muito bem organizadas. E o que a gente consegue perceber é que, mesmo que não tenha, de fato, um gerente de projetos na propriedade, uma coisa é certa: alguém está com uma visão, fazendo esse papel e levando com que todas as etapas de um projeto, desde o planejamento, a execução, o monitoramento, o controle, a entrega, seja feita. Claro, gente, claro, que aqui eu preciso ressaltar que é uma realidade nas pequenas propriedades, é uma realidade, talvez até nas médias, é uma realidade para o agricultor familiar? Vocês acham que isso é uma realidade para o agricultor familiar ou para as pequenas propriedades? Ela é a partir do momento que a agricultura, da visão da agricultura familiar.
Se a agricultura familiar ela ela ainda tem aquela visão ultrapassada de subsistência, ela não tem. Mas a partir do momento que ela projeta a visão dela para uma maior produtividade, para um maior ganho, para uma maior abrangência de mercado, aí sim. O que vem acontecendo, vem mudando, né, Beethoven? Essa linha de pensamento, até mesmo pelo acesso à informação. Porque o que acontece é que não se faz muito por falta de informação. E quando a informação chega, muita coisa é feita. Porque esse processo estrutural aí de gestão de um projeto, gestão da organização e com todas essas etapas, as grandes empresas elas já fazem isso. Elas são extremamente organizadas. Você vai ver a estrutura organizacional dela, é super comum você ver isso. Quando você vai para uma média, mais ou menos. Você vai para a pequena, uma ou outra que já se despertou para esse conhecimento, para essa busca, para essa organização. Aí sim as coisas acontecem. Né? Vamos lá, então. Gerenciamento de projetos no agro. O que a gente pode falar em termos de estruturas organizacionais, né? Nós estamos falando aí que algumas empresas grandes, algumas médias, poucas mais pequenas, mas fazem, elas têm uma gestão, uma organização, né? E para isso, a implantação de estruturas organizacionais tem um papel de grande importância para a consolidação e crescimento das empresas. A estrutura organizacional é o formato no qual a empresa está organizada. Isso indica como é formado o seu organograma de trabalho e quais são os níveis hierárquicos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, em alguma empresa que vocês passaram, de ver uma estrutura organizacional. Não sei se já tiveram, já eu quero ouvir isso de vocês. Mas essa estrutura organizacional, ela permite a qualquer pessoa, até mesmo um fornecedor, quando chega na empresa, normalmente a empresa ela mantém um quadro muito grande, às vezes na recepção. Quando a estrutura organizacional nem sempre ela mantém na recepção, ela vai manter mais dentro, porque é assuntos mais internos, né? Então, o novo colaborador, ele vai ver a estrutura, como que a empresa está organizada, quem é o chefe de quem, vamos dizer assim, né? E aí ela consegue ver qual departamento a pessoa está alocada, a quem que ela se submete, quem é o chefe dela, quem é o subordinado dela. Então, isso aqui a gente consegue ver nessa estrutura organizacional, mais especificamente nesse formato aí de trabalho, nesse formato de organograma. E eu quero falar rapidamente com vocês, não só sobre o organograma, como o fluxograma também. Mas aí, antes disso, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre a estrutura organizacional. Por quê? A estrutura, como eu acabei de falar para vocês, fica muito visível em algumas empresas, na recepção ou ali no centro administrativo, né, nos corredores ali da equipe administrativa. É muito, muito comum que isso seja apresentado. E o formato no qual toda empresa, isso aqui independe de ser uma empresa do agro, independe de ser uma empresa da área de saúde, independe de ser uma empresa industrial, qualquer tipo de empresa, o setor não muda, não influencia nisso. Ela para ser organizada, ela deve considerar a mão de obra existente, ela deve considerar também os padrões de qualidades exigidos pelo mercado, a legislação sanitária, principalmente para nós do agro, né? A definição de produtos agroalimentares que serão desenvolvidos e gerenciados, porque tudo isso vai ter donos de setores responsáveis que devem ser previstos na estrutura, que devem ser previstos no organograma. E aí nós temos 3 setores que são muito importantes. Olha aí. Vocês se lembram disso aqui que a gente estudou esse assunto lá para a 6ª, 7ª série? Vocês se recordam disso? Ou tem muito tempo e ninguém lembra mais? Na 7ª série, Jesus tem misericórdia. Tem tempo, né, Beethoven?
Bastante, principalmente eu. Ai, ai, mas alguém se lembra aí da turma? Setores da economia. Alguém se recorda? Faz tempo, viu, professora? Faz tempo, né, Franklin? Muito tempo. Olha, mas pensa no É, professora, negócio. eu nem sei se eu Ah, estudei isso aí na sétima série. meu Deus, sério? Ah, não acredito, não. Eu não sei nem se eu fiz sétima série, hein, Flávio? Não, não sabe nem se fez sétima série. Olha aí, ó. Não fez, com certeza. Olha só. Esses setores da economia é um assunto que normalmente a gente vê lá, é bem no início mesmo, né? Não é nada que possivelmente quem tem filho aí que está no ensino fundamental deve estar estudando isso daí também, tá? Às vezes isso acontece comigo aqui, apesar que meu filho vai fazer 8 anos, né? Mas às vezes uma coisa ou outra de número, né? Que já começou a estudar, que é diferente. Fala, olha, você já tinha até me esquecido, mas é assim mesmo cada tempo, né? Mas os setores da economia, nós estudamos isso no passado, para alguns mais distantes, para outros nem tanto, mas é um assunto muito relevante até hoje, onde quando você vai considerar aí uma estrutura organizacional, nós precisamos ter em mente, principalmente aí no ambiente empresarial, rural, seja ele qual for, as empresas, elas vão se distinguir primeiramente, isso aqui é muito importante vocês entenderem, de acordo com a sua classe econômica. Então, nós temos aí os setores da economia, e nós temos aí esses três setores que são setores de produção e que se dividem, cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado. Quais são esses três setores, gente? Nós temos o setor primário, nós temos o setor secundário e temos também o setor terciário. O setor primário representa o quê? A agricultura, representa a pecuária, representa o extrativismo. Então, todas as empresas que estão ligadas à agricultura, todas as fazendas aí que vocês conhecem, todas as propriedades rurais, seja o que ela produz, seja se ela tem ela trabalha com gado, ela trabalha com confinamento, não, o outro trabalha com soja, não, o outro trabalha com produção de cachaça. Não interessa. Se ela está envolvida na agricultura, pecuária e tal, ela é do setor primário. Ok? Então, nós estamos dentro do setor primário, aqui, né? As propriedades. Nós temos também aí o setor secundário. Aí você vai vendo que a setinha vai mandando, porque o primário está sendo o primeiro. Aí vem muito ali a agricultura, a pecuária, né? Como eu falei. Daí vai para a indústria. A indústria, ela já está dentro do setor terciário. Por quê? Ela é representada aqui, o setor secundário, pelas agroindústrias, indústrias, todos beneficiamento, transformação de alimentos, de derivados, tudo isso acontece dentro do setor terciário. Então, é o setor de transformação. Eu tenho um produto que sai do setor primário, ele sai ali da agricultura, pecuária, é o produto in natura, setor primário, ele vai para o setor secundário, onde acontece a transformação do produto. E, por fim, nós caminhamos para o setor terciário. O setor terciário, ele representa os serviços agrícolas em geral. Qualquer tipo de serviço, seja ele o que for, mecanização, assistência técnica, instrutoria, seja o que for, ele vai entrar na parte de setor terciário, tá? Então, isso aí é a estrutura organizacional básica. Setor primário, secundário e terciário. Então, quando vocês virem falar de estrutura organizacional, se lembrem desses três setores, tá bom? Então, sabendo disso aí, cada empresa,
de acordo com cada tipo de empresa, o gerente de projetos ele poderá criar uma estrutura de trabalho adequada à realidade. O gestor de projetos, você como gestor de projetos em uma propriedade, sabendo se a empresa é de serviço, se é uma indústria, se é uma propriedade rural ali do setor primário, você vai adequar uma estrutura organizacional de acordo com o setor, a forma onde você está inserido. E aí, então, é fundamental que você avalie lá a mão de obra, como eu falei anteriormente, que você entenda aquela área ali que você vai ter que dar essa assessoria, aquele ramo, se é industrial, se é o próprio serviço, seja o que for, você precisa se inteirar disso. E aí, quando a gente chega, então, nessa junção de informações, eu tenho essas informações em mãos, seja lá da propriedade rural, seja lá de alguma indústria de transformação, ou seja até do próprio serviço lá que alguma instituição oferece. Tendo isso em mão, agora eu vou montar o formato, né? Eu vou montar aqui o escopo de atividades e responsabilidades. Lembra que a gente falou isso lá quando eu falo do gestor de projetos? E eu falei lá sobre liderança? E o gestor de projetos, ele é responsável em junto com a equipe ali, propor quais são as responsabilidades de cada um. Olha, Flaviana, você é o responsável por tal atividade. Tá aqui, ó, suas funções, suas responsabilidades, frente a qualquer situação, é isso aqui, ó, você responde por isso. Então, o gestor de projeto, ele faz isso, esse desenho para a empresa. E como que esse desenho pode ser representado numa empresa? Aí vem outra coisa que também vocês já devem ter visto falar, e também, não sei se recordam, o tal do organograma. Quem já ouviu falar do organograma? Acho que quase todo mundo. Já ouviu falar, né? Que a gente tem o organograma e o fluxograma. O fluxograma, como diz, é o fluxo das atividades, né? Chegou um documento na empresa, ó, chegou o documento, ele tem que ir para ali, pá. É o fluxo de onde deve vir aquele documento. Já o organograma, ele fala especificamente da estrutura organizacional de uma empresa, né? O organograma é uma ferramenta muito utilizada, a gente vai trazer alguns pontos aqui para a gente também reforçar esse conhecimento, mas é uma estrutura gráfica de uma organização que mostra os setores, mostra a hierarquia, mostra quem está ligado a quem. Então, assim funciona um organograma. E eu, particularmente, é um dos pontos que eu deixo sempre feitos no plano de negócios, é um organograma, para que tenha muita clareza, até para o dono da empresa, quando começar as atividades, tenha muita clareza de quem é responsável pelo quê. Né? E lembra que eu falei que em algumas empresas, não sei se vocês já viram, mas tem um quadro, né? Algumas empresas grandes que eu trabalhei, eles faziam questão de manter em um dos corredores, ou próximo à cantina, um quadro ali com o desenho do organograma, né? Para saber os departamentos, quem eram os responsáveis e tudo mais. Bem bacana mesmo. Mas vamos lá, vamos relembrar. O que é um organograma? Leia aí, Anderson, por favor. Anderson? Oi. Por aí? Leia aí, por favor, o que é o organograma. O que é o organograma? O organograma é uma maneira de representar a estrutura organizacional de uma empresa. São funções de justamente ilustrar e apresentar de forma objetiva e direta a hierarquia empresarial. Ele pode ser considerado uma ferramenta inteligente para representar a gestão administrativa da empresa rural. Perfeito, muito obrigado, Anderson. Eu gosto da parte ali que fala que é ilustrar e apresentar de forma objetiva a hierarquia empresarial, que é exatamente isso. Se pudesse resumir o organograma, é uma ilustração de forma objetiva
sobre a hierarquia empresarial, né? Setores, pessoas e tudo mais. O que mais aqui? A gente viu que é uma ferramenta inteligente, é mesmo. Ela deixa com muita clareza. Tem uma empresa, claro que essa é uma empresa pequena, e ela é de serviços, que eu presto consultoria. E uma das coisas que eu tive que fazer lá, gente, foi o organograma. Por quê? São 2 sócios e estavam muito confusos quais eram as atividades responsáveis para cada um. Então, a equipe estava perdida. Para você ter ideia, chegou o ponto de um dia, um membro da equipe chegar para mim e falar assim, olha, eu não sei quem faz tal coisa. Porque quando precisa disso, aí a pessoa fala com Maria, aí para Maria fazer. Aí Maria recebe a função, porque Maria fala assim, não, eu não vou fazer não, isso aqui é com João. Aí o João vai lá e faz. Aí daqui a pouco, às vezes até o próprio dono fala assim, não, isso não é com João não, isso aqui é com José. E aí o membro da equipe falou assim para mim, ó, você tem ideia, chega nesse ciclo de passar para 1, 2, 3 pessoas e a atividade não ser feita. Porque não sabe de quem é a responsabilidade. Aí eu já tinha identificado isso na própria gestão da empresa, nos 2 sócios, né? E aí, na equipe, não estava sendo diferente, lá no operacional, né? Na equipe que eu falo no operacional. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, não foi a primeira que a gente teve uma urgência, que foi a questão financeira, mas foi organizar a empresa, toda a estrutura da empresa. E eu tive que sentar em uma reunião específica de 1h30 por aí, só para sentar com todos, começando pelos gestores, especificando a atividade de cada um, qual eram as responsabilidades, qual era o departamento que ele respondia, e inclusive até mudando algumas atividades, algumas responsabilidades. Então, tinha atividades que eu estava fazendo como sócia, mas que não cabia no meu escopo de trabalho, que era um trabalho mais externo, mais operacional. Eu estava muito ali em contato com o cliente, em contato com a entrega lá fora, acompanhando quem fazia essa manutenção. Já a minha sócia Flaviana, ela ficava muito no escritório, porque ela fazia outra parte do trabalho. Então, a gente teve que trocar algumas atividades que eu ficava presa no escritório e que não fazia parte do meu escopo, e eu ficava metendo a mão, tive que tirar para colocar para a Flaviana. Então, essa visão que você, como gestor, quando chega na empresa, isso é muito importante, porque se não tiver clareza, acontece isso que a equipe lá argumentou, que é o quê? Atividade sem fazer. Porque não tem dono, não sabe quem é o responsável. É o jogo do empurra-empurra. Será que isso tem lá na empresa que você trabalha, o jogo do empurra-empurra? Quando não sabe, né? O responsável, um acaba empurrando para o outro. Né? Então, isso aí é muito ruim para o resultado da empresa, para a performance da empresa, e essa clareza de funções ajuda bastante. Funções do organograma. Fala, Beethoven. Entre as principais funcionalidades de um organograma é justamente garantir a agilidade na percepção de suas várias áreas de negócio. Dessa forma, torna-se mais fácil identificar quem é o responsável por cada projeto, quais departamentos podem crescer, com o que cada colaborador pode contribuir. Perfeito. Imagine só. Isso aí que acontece numa empresa como essa que eu citei para vocês, de consultoria, né? Aconteceu também em uma outra empresa de insumos agrícolas, que eu também fiz o mesmo trabalho, e lá já tinha até as funções definidas. E eu fui para acompanhar uma das gestoras da empresa, que inclusive é uma empresa familiar, então à frente estão marido e esposa, e o marido era muito clara a função dele. Isso aí estava muito claro para todo mundo, e para mim, eu vi que tinha muita clareza também no que ele estava fazendo, e estava muito coerente com o cargo dele. Ademais, tudo estava fora do lugar. Eu tinha um gerente na empresa, que ele, hierarquicamente, qualquer pessoa que chegasse, ele era o gerente. Porém, ele não resolvia nada.
E eu fiquei durante um tempo observando como que ele lidava com aquilo. Ele tinha um cargo de gerente, ele tinha um salário de gerente, e para vocês observarem, coisa simples, gente. Ele ficava numa salinha separada e, pasmem, quando você passava pela empresa, ele ficava, a porta estava aqui, a mesa dele estava do outro lado aqui. Normalmente as pessoas não sentam de frente para a porta, não é assim? Não sei se no seu trabalho é assim. Então, ele ficava numa sala, a porta aqui, ele sentado aqui, ele sentava de costa para a porta e de frente para a parede. Ele como gerente. Talvez fosse um funcionário, eu não me importaria, mas não tem como um gerente ele ficar de costas para a empresa, ele não via nada que acontecia. Então, talvez até depois eu pensei que era intencional, porque como já tinha algumas funções gerenciais que ele não fazia, talvez o sentar de costas era uma forma dele meio que se isolar e justamente não ser incomodado com algumas ações, né? E, consequentemente, existia uma outra gestora, que era a esposa do dono. E ela queria muito ajustar a empresa em alguns setores, mas ela não podia passar por cima dele, porque ela respondia mais pelo financeiro, ela não respondia por toda a empresa. Então, o que primeiro foi necessário fazer nessa empresa foi estruturar ela, organizar ela por setores, por departamento, levantar as funções, as responsabilidades, quem se reporta a quem, o que você é responsável aqui dentro, o que você deve responder. E aí foi quando houve um grande confronto com esse gerente, porque de fato ele era gerente, mas ele exercia uma função de praticamente faturamento, porque ele só emitia nota fiscal. E ganhando como gerente. Então, às vezes, nós precisamos intervir em uma empresa e você acha que ela está muito bem organizada, mas não está, não tem essa clareza. Então, nós precisamos estar atentos a essas responsabilidades. Quem é o responsável? Qual é o departamento que você está ligado? O que esse colaborador faz? E ainda tem mais. Às vezes, um colaborador está num departamento fazendo uma função e ele é ligado também a outro departamento. Isso acontece. Então, tudo isso, nós vamos ter essa percepção dentro do organograma. Alguém abriu o microfone? Fui eu. Oi. Isso, ele é muito prático quando existe uma gestão descentralizada. Muitas vezes acontece uma centralização. No caso desse gerente aí, ó, eu já passei por uma situação dessa daí e é meio complicado. Porque muitas vezes um cargo de gerência ele é oferido a determinada pessoa por confiança, ou por convivência, ou até muitas vezes por conivência. Uhum. E ele centraliza muita coisa e, na verdade, não resolve nada. Problemas vão surgindo, situações vão acontecendo e vai empurrando com a barriga. Quando alguém se propõe ou se dispõe a resolver algum tipo de situação assim, aí cria esse atrito. Porque uma grande maioria desses casos são líderes que nunca foram liderados. Então, ele não tem condição nenhuma de saber a situação que um liderado vive. Apenas oferiram a ele um cargo de chefia, um cargo de gerência, com um salário de gerência, que na maioria das vezes não é ruim. Não é. É um salário bom, né? Bom. E o operacional, na verdade, ele nem conhece como funciona. Então, quando uma empresa ela tem um organograma e ela trabalha na descentralização, nossa, aí é top. É outro nível, mas tá certo, é isso mesmo, Beethoven. A gente também percebe isso, né? No caso dessa empresa, foi dado poder para essa pessoa e ela não conseguia administrar isso. E existem também situações ao contrário, né? Onde há um excesso de trabalho na gerência, isso também eu já percebi em visitas a algumas instituições, algumas empresas, que esse excesso de trabalho, você vai encontrar um gestor sobrecarregado
E muitas vezes com o comportamento não é nem a empresa, viu, Beethoven? A gente precisa observar as duas nuances. Às vezes não é a empresa que é centralizadora, mas o próprio gestor ele é centralizador. Ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue levantar pessoas para fazer aquela atividade. Muitas vezes ele acha que só ele sabe fazer. É porque, na verdade, quando isso acontece, é porque ele já passou por todos os setores da empresa ou já passou por todos os setores em diversas empresas. E ele traz esse vício para essa empresa atual. É, verdade. Aí no caso, ele já foge da alçada dele. O dono é que tem que perceber isso e chegar e descentralizar. Até mesmo você, eu posso te chamar de você, né? Claro. Até mesmo você, como consultora, ou qualquer um de nós, como técnico, vai criar um desconforto muito grande se der esse tipo de opinião. Diz, ó, isso aí está acontecendo por causa disso e disso, disso. Ele está trazendo o vício de uma outra empresa, de um setor que ele já passou, por ele ser conhecedor, por ele ter conhecimento, por ele ter prática nisso, está influenciando mal. Ele está criando um dano, na realidade, dentro da empresa. Porque ele não delega funções. Porque ele acha que a atividade só será bem executada se ele fizer. Isso mesmo, desse jeito. Já encontrei um bocado assim. Doido. Flaviana? Oi, completando aí a frase que o Beethoven falou, normalmente isso acontece em pequenas empresas. O gestor tem sua parcela de culpa, mas o dono da empresa também tem a sua parcela de culpa, porque ele, como proprietário da empresa, tem a função também de verificar se o gestor, se o gerente está fazendo suas funções, está delegando certinho, está cumprindo o que é papel dele, e não só fazer uma coisa ou outra. O gerente tem a capacidade de liderar, dizer o que cada um vai fazer e verificar se aquilo que ele está passando está sendo executado, se cada um está fazendo o que foi solicitado. Perfeito, perfeito. Cabe também, no caso aí, né, o produtor, o dono da empresa, e se ele não der conta ou não tiver o conhecimento suficiente, é isso também que o Beethoven falou, ele tem que chamar uma consultoria, ele tem que chamar um técnico, ele tem que chamar alguém para fazer esse papel aí de gestão e organizar a empresa, né? Porque às vezes também ele não vai ter esse conhecimento, mas precisa buscar ajuda. O que não pode é a empresa ficar nesse mesmo formato, achando que está tudo muito bom, está tudo muito bem, quando não está. Nesse caso, o proprietário também pode auxiliar o gestor fazendo feedback, fazendo treinamento, que é muito comum hoje em dia em pequenas e grandes empresas ser feito isso também, né? Porque ajuda e motiva ainda mais o gestor e o gestor passa isso para os seus liderados. Exatamente, perfeito, Fabiana, muito bom. O que mais que a gente pode ver aí? Olha só, aqui é um exemplo básico, né? Esse aqui foi tirado até da apostila. Imagine você aí uma propriedade rural cujas atividades são realizadas pelo proprietário. Super comum, né? As atividades principais, tudo, financeiro, compras, tudo é pelo proprietário, é a pequena propriedade, né? E aí, um dos seus filhos, ele possui ainda ali, ajudando ele, um dos seus filhos, ou um administrador da propriedade, que está sendo contratado, ainda nem foi contratado, mas imagine que essa pessoa vai chegar. Uma empresa cujo o próprio dono, ele faz a gestão, tem ali a família, filhos, esposa, fazendo a gestão junto com ele, tem também aí o administrador chegando para auxiliar, essas normalmente são as primeiras pessoas que eles contratam. Aí o que nós conseguimos ver aí? Eu consigo observar o primeiro organograma básicozinho aí, de uma propriedade pequenininha, onde eu vou ter o proprietário ali à frente, trabalhando, puxando, como diz a carroça, né? Em seguida, nós vamos ter aí os filhos também, junto com o administrador, auxiliando. Paralelo a isso, esse produtor, ele tem dois
vamos dizer assim, 2 consultores externos, tá? Dentro da propriedade tem somente um administrador, os filhos e ele, mas ele tem 2 consultores externos. Um é o contador, que é super comum, esse daí nós precisamos ter, e no caso dele também ele contratou um engenheiro agrônomo, que ele está querendo desenvolver um novo projeto de horticultura na propriedade dele. Então, aí, o escopo dele do organograma seria isso daí, ó, proprietário, filhos, administrador, engenheiro agrônomo e o contador, tá? Esse é o escopo. Após uma pesquisa de mercado, esse proprietário resolve, então, desenvolver um projeto de horticultura e, para isso, contrata quem? Um gerente de projetos, né? Contratou você. Qual é a sua função? Qual é a sua função agora? Vamos lá. Quem termina de ler esse slide aí? Implantar, reduzir, qual é? É organizar, né, desde o princípio até o fim. Organizando o organograma com cada função, cada passo, passo 1, passo 2. Seria uma forma mais fácil de explicar, né? Isso mesmo. Ele vai começando ali, é um novo projeto, né? É um novo projeto. Então, ele vai implementar, vai começar do zero um novo projeto. Ele vai ter que montar todo o organograma, todo um sistema que vai facilitar e alcançar o objetivo, que é o quê? A produção de hortaliças. E ainda, o proprietário ainda lançou um desafio, que também é qualquer coincidência, como é que é? Qualquer semelhança é mera coincidência. Reduzir custos e maximizar a produção, né? Claro que isso aí todo produtor quer, né? Então, entendendo, o gestor de projetos, então, entendendo a importância de uma estrutura organizacional, exatamente o que nós falamos aqui há pouco, o gerente criou um organograma, né? E aí, nesse organograma, ele botou ali à disposição de todas as pessoas, do que cada um vai fazer, o que cada um vai executar. E aí, imagine só, nós chegamos a esse organograma aí. Olha que bonitinho. Esse sim é o formato tradicional que nós conhecemos. Esse é o formato aí que você vai fazer para as empresas quando você for solicitado ali para fazer a estrutura organizacional. É desse jeitinho aí. Professora, e quando eu for fazer, onde que eu faço? Na aula prática, gente, normalmente na aula presencial, na última aula de projeto, a gente vai para o laboratório. Então, a gente faz organograma no computador, a gente usa o Excel para fazer o gráfico de Gantt, que é um resultado também do MS Project, que a gente vê as atividades, é bem bacana. Mas isso todo mundo vai fazendo no próprio computador na hora e a gente vai trocando ideia. Isso na aula prática, né, na aula presencial. Mas imagine você pode fazer isso em casa também, tente, você pode fazer organograma no Word, você pode fazer organograma no Excel, você pode fazer organograma no PowerPoint, normalmente já tem até os desenhos lá, e é bem interessante. É meio ruimzinho, às vezes, ficar puxando os pauzinhos para ligar. Eu aconselho, normalmente, eu gosto de fazer logo organograma no papel. Eu desenho, e depois, quando eu for fazer, eu já sei o que eu vou ligar aqui, para não ficar brigando lá e mudando de lugar, né? Essa é a minha dica, né? Para não demorar tanto. Mas tá aí. Como é que ficou a propriedade rural dele? Como que ficou a divisão? Primeiro, quem está no topo da cadeia hierárquica? Quem é que é o rei aí? É o proprietário, é o produtor rural. Ele está no topo. Veja que ele é o primeiro, né? Tá aí no slide, ó. Ele é o primeiro aqui, ó. Quem está abaixo dele? Aí nós temos aqui a assistência técnica de campo, que é o agrônomo, lembra? As consultorias que ele colocou. Então, abaixo dele, nós temos aqui quase uma linha de staff, nós temos esses 2 consultores aqui, nós temos o contador e temos o agrônomo, que junto com o produtor rural, ele implementa algumas ações, ele propõe algumas ações para o bom andamento da propriedade rural. Aí, então, vem o restante. Aí nós temos aqui, ó, desceu, aí nós temos 3 pessoas aqui que estão totalmente na mesma linha, ou seja, ninguém é acima de ninguém. Eles têm funções diferentes, mas ninguém gerencia ninguém.
nós temos o encarregado de compras, que é o filho do produtor, nós temos o encarregado de campo, que é o administrador da propriedade, e nós temos agora você, que é o gerente de projetos, que vai implementar os novos projetos da propriedade. Abaixo da produção de campo, lá quem está no campo, que no caso é o administrador da propriedade, todo o pessoal lá da mão de obra, todo o operacional, ele se reporta ao administrador da empresa. É claro que, vez ou outra, ele também está abaixo de você. Mas a quem ele vai se reportar no dia a dia? Para o administrador da empresa, que às vezes tem essa dúvida também, e é uma coisa que a gente tem que cuidar na propriedade, para não ter muito cacique e pouco índio, né? O que é muito cacique e pouco índio? Muito chefe dando ordem e nem tem tanto colaborador assim. Então, isso é uma coisa também que precisa cuidar. Então, até nisso daí o organograma ajuda. Por quê? A mão de obra do campo operacional, ele se reporta ao administrador da fazenda. Agora, se porventura a pessoa de compra solicitou que fulano organizasse as compras na cantina, recebesse em tal hora e tal, claro que ele vai se reportar. E qualquer problema que ele tiver nesse fluxo aí de trabalho, quem vai responder diretamente por isso e vai chamar a atenção é o administrador da fazenda, que tem que estar ciente de tudo. Porque ele é o responsável, né? Ele é o pai ali do pessoal do operacional. Ok? Quando a gente vê essa estrutura, não fica mais fácil, gente? Visualmente falando, não temos mais clareza da responsabilidade de cada um? Consigo ter uma visão, não é? Com certeza, com certeza. A visão mais clara de toda a empresa. E aí nós temos algumas vantagens, né, em fazer um organograma. Não é que a gente faz porque a gente quer. Existem muitas vantagens, né? Essa empresa que eu falei para vocês, não a de insumos, a primeira, né, que existiam os 2 sócios e que ficavam muitas tarefas lá sem fazer porque não tinha dono, né? O que aconteceu? Quando a gente desenhou o organograma e a gente foi executar, um dos sócios ainda estava muito resistente. Por quê? Ele fazia muito trabalho externo e ele queria saber o que estava acontecendo no escritório. E a gente propôs que era muito importante, sim, ele saber o que estava acontecendo no escritório, mas ele queria comprar alguma coisa, ele queria pagar conta de vez em quando. E aí foi muito difícil explicar para ele que não era a função dele. E ele chegou um dia que ele estava tão nervoso que ele falou assim, é claro que eu posso pagar, eu sou dono dessa empresa também. E aí, gente, pensa numa situação. E eu estava lá, e eu estava conversando com outro gestor, e aí entra muito agora a questão de maturidade, né? Porque está lá o organograma, está lá dizendo a sua função, o seu espaço, mas, por vezes, você vai encontrar pessoas cujo ego, eu falo que é o ego, né? Porque se você é bom naquilo, vai naquilo. A empresa é sua igual. Mas o ego quer levar ela a fazer de tudo um pouco, aquilo que o Beethoven disse, né? Por ter passado um pouquinho em cada lugar, não quer tirar o pé de lá. Só que é prejudicial para a empresa. Porque você tira a autonomia dos setores. E assim, uma empresa familiar, principalmente esses que já... Nós falando do agro, da forma geral. Eles são muito sistemáticos. Os donos, estou falando dos donos, são muito sistemáticos. E tem uma frase que ela é básica. Você vai escutar isso pro resto de sua vida. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, sempre ganhei dinheiro, por que eu preciso mudar? Então, eles têm essa visão, essa concepção. Eles têm isso. Porque sempre deu certo assim. Principalmente por eles sempre fazerem, sempre terem feito tudo. Sempre comprou, sempre plantou, sempre vendeu, sempre ganhou dinheiro. Então, sempre, sempre, sempre. Então, para você chegar, para eles, na administração fala assim, fala que você tem uma zona de conforto, tem um congelamento e um descongelamento. Então, para você descongelar e congelar novamente, existe um certo tempo. E nessa situação, você primeiro precisa ganhar a confiança deles. E eles são muito sistemáticos nesse ponto.
São mesmo. Essa é uma grande dificuldade que não só gestores têm, nós técnicos também, funcionário também tem, funcionário que ocupa um cargo de confiança, para eles terem a total confiança do dono, nossa, Demora. demora. Demora, é verdade. Isso que o Beethoven falou e é o que eu chamo de síndrome da Gabriela. É quando a pessoa fala que ela sempre fez assim e que ela vai fazer daquilo até o final da vida. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E Gabriela. É a síndrome da Gabriela, Beethoven. A é desse pessoa não jeito. larga, né? Não se permite, não permite viver o novo, né? E aí nós temos na estrutura do organograma algumas vantagens, né? Por exemplo, essa visão sistêmica que eu falei há pouco, você tem uma visão geral de toda a propriedade. Você viu aí no gráfico, enquanto o Beto falou, eu voltei lá para o organograma, né? Estrutura gráfica, e você vê com muita clareza, né? As responsabilidades, quem que você deve procurar para um determinado problema. Então consegue ter uma visão geral de toda a empresa. Você viu que tem as informações organizadas. Não é nada desorganizado, muito pelo contrário, tudo muito claro, organizado com o nome da pessoa, porque você pode colocar no organograma até a função dela, o nome dela, então fica muito claro também. Mostra os pontos de melhoria e pontos de qualidade, porque uma vez que você viu o organograma, você consegue analisar até os gargalos, você consegue ver o envolvimento dos colaboradores, a como que ele está envolvido, em quais departamentos, em quais setores, e, por fim, você consegue ter processos organizados, padronizados. Isso é o sonho de qualquer empresa, gente. Eu posso garantir para você que o sonho de toda empresa, pequena, média, grande, aquele que está começando, é ter padronização nos seus processos. Esse é um dos grandes desafios das empresas. É uma coisa ser feita, e quando ela for feita da segunda, da terceira, da 10ª vez, ela seguir o mesmo processo, o mesmo padrão, e não cada vez ser feito de uma forma diferente ou por pessoas diferentes. Mas quando eu tenho um organograma, eu tenho funções, departamentos, pessoas ali que são responsáveis por aquilo, é muito mais fácil você já desenvolver um processo. Mesmo que seja pelo feeling da pessoa, como que ela faz, já é um processo, já constitui um processo, né? Aí, olha só, para a gente entrar aqui nesses 3 tipos de organização, o que eu queria ressaltar para vocês, né? Porque nós já vimos até aqui que a organização de um projeto passa pela integração dos processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, né? Além disso, nós vimos aí que na organização a gente precisa listar as tarefas, nós precisamos criar um cronograma de trabalho, nós precisamos também criar a organização da estrutura de quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê, e isso daí, essa organização, qualquer empresa rural, é importante que ela tenha, tá? E aí, nesse aspecto, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Qual é o modelo de organização que a empresa adota? Qual é o nível... Eita, minha garganta ficou com pigarro. Qual é o nível hierárquico que o gerente de projetos deve respeitar? Quem vai se reportar a quem? Então, qual é o nível de hierarquia? Porque daí ele consegue fazer com muita clareza, que nós vimos lá aqueles quadradinhos, né, da estrutura gráfica do organograma. Qual é a disponibilidade de cada pessoa para trabalhar? E, por fim, como que é formada essa mão de obra? Isso a gente já faz um levantamento lá no início, né? Até falei no início lá que a gente tem que fazer essa estrutura, levantamento da mão de obra, para saber o que eu tenho na empresa, né? Então, são algumas perguntas que nós devemos fazer para, então, fazer essa execução, essa divisão das atividades, né? E aí nós temos algumas diferentes frentes aí, que são essas 3 aí, na organização da empresa, que pode ser funcional, por projeto ou matricial. Alguém levantou a mão ou foi impressão minha?
Foi eu, professora Ana. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. E a senhora, tudo bem? Tudo. Ótimo. Professora, eu tenho uma dúvida antes da senhora começar essa nova parte do assunto. Uhum. Quando a senhora fala nessa questão de desenvolvimento de projeto, no caso, a gente, né, como técnicos, esses projetos, por exemplo, entram a parte de espacialidade sei lá, da fazenda, por exemplo, na questão de desenvolvimento de currais, não sei, Uhum. dessas outras questões de espacialidade mesmo. Uhum. Porque o que eu vejo é que é uma coisa que, acho que até por causa do trabalho que a gente está desenvolvendo, eu e Eduarda, a gente está vendo a importância, né, eu não sei se tem a ver com o assunto, mas tem, né, que é uma dúvida. Sim. Então, assim, a questão de espacialidade, o quanto isso é importante, né, o quanto isso traz de benefício para o desenvolvimento de uma produção, seja ela bovina ou suína, enfim. E, assim, eu vejo que isso é muito pouco, não sei também, né, talvez por imaturidade da minha parte, né, como profissional, eu quase não consigo enxergar isso, né, o produtor, ele dando importância à espacialidade, né, à logística dentro da própria fazenda, sabe? E eu queria saber se a gente, como profissional, né, que vamos atuar nessa área, se a gente pode desenvolver isso, ou se a gente espera que o produtor, né, nosso chefe, nos procure, ou se a gente pode estar dando essa sugestão, né, de mexer naquilo, ou mexer naquilo outro, ou não sei, desenvolver uma cantina bacana para os funcionários, porque a gente sabe essas coisas de espacialidade mesmo. Eu queria saber da senhora se realmente isso é parte do nosso trabalho. Perfeito, Ana. Muito bom o seu questionamento. E sim, está super dentro aqui da nossa pauta de gestão de projetos. Olha só a dúvida da Ana Luísa. Professora, eu trabalho ali na propriedade e eu observei que a cantina não está muito boa. A Eduarda, por sua vez, que também trabalha lá, ela observou que, ela já está lá na parte de grãos, ela observou que os grãos às vezes ficam úmidos porque demoram a vender, e ela percebeu que é importante fazer um silo lá na propriedade. Eu posso chegar e falar isso para o produtor, eu posso dizer para ele, para eu desenvolver algo? Não só pode, como deve. Tem muitas propriedades que não têm o departamento de projetos, de pessoas que trabalham nessas novas implantações da empresa, né? Seja de cultura, de alguma inovação, alguma construção, nem sempre existe essa pessoa, né? Agora, imagine só, você como produtor, você está lá na sua propriedade, de repente, chega a Ana Luísa com um material encadernado ou até impresso, um negócio bonito, onde ela vai estar lá dizendo que, olha, posso conversar com você, senhor Anderson, que é o produtor? O Anderson, claro, entrei então, gostaria de apresentar uma ideia, um projeto que eu fiz na sua propriedade para melhorar a estrutura. Ele, deixa eu ver. Aí a Ana abre lá, ó, projeto, construção da cantina. Ela vai lá, ela escreve tudo. Imagine o pré-projeto que vocês fizeram do TCC. Está lá todo o objetivo que você vai fazer, como que vai ser feito, qual a estimativa de gastos. Você já fez até um croquis, um desenho da nova cantina, a localização de onde vai ser essa cantina e quais são os benefícios para a propriedade. Porque, claro, ele vai ter investimento. Então, você precisa mostrar os benefícios para a propriedade. Olha, se a vigilância sanitária vier aqui hoje, eu já levantei que precisa disso, de tais licenças, a sua cantina não está apropriada. Olha, nós recebemos muitas pessoas de fora, nós recebemos muitos fornecedores, nós recebemos parceiros. A cantina ela não oferece uma estrutura adequada para receber essas pessoas. Então, sim. Só que, Ana, só tem que se atentar a isso. Você precisa fazer um negócio organizado. Lembra que o projeto tem início, meio e fim. Então, eu preciso fazer algo que eu não leve só a ideia solta para o produtor. A mesma coisa, a Eduarda, ela já viu que a necessidade da propriedade é um silo. O que ela vai fazer? Ela vai estudar sobre silo. O que é necessário, qual a estimativa de custo, de risco, tempo de construção, quais são as pessoas que vão ser necessárias e depois, por que é importante ter um silo na propriedade. Então, o projeto, ele parte daí. É o que a gente chama de
escopo do projeto. Você vai chegar com uma ideia impressa, organizada, com início, meio e fim, apresentando para o seu gestor. Cabe a ele analisar e depois decidir se aquele projeto será executado ou não. Tá bom? Tá, obrigada, professora. De nada. Então, nós temos aí, respondido a dúvida da Ana, nós temos aí alguns modelos de estruturas organizacionais trabalhadas por pequenas, médias, grandes empresas do agronegócio, tá? Essas 3 estruturas, basicamente, se dividem em funcional, por projetos e matricial. Como assim, professora? Nós temos a organização funcional, que é um modelo. Nós temos a organização por projetos, que é outro modelo. E nós temos a organização matricial, que é outro modelo. Lê aí, Ana, o que está no slide, por favor. Só um minutinho, professora. Estou um pouquinho resfriada, vamos lá. Um bom gestor de projetos deve saber que os 3 principais modelos de estrutura organizacionais trabalhadas por pequenas, médias e grandes empresas do agronegócio se desenvolvem com base nas opções acima. Organização funcional, organização por projeto e organização matricial. Perfeito. É claro, gente, quando eu falo de estrutura organizacional, de novo, seja funcional, seja por projeto, seja matricial, é muito importante considerar o enquadramento do produtor rural no negócio. É muito importante que eu já tenha informações também de como que funciona esse negócio, responder aquelas perguntas que eu fiz antes, porque eu preciso me ater qual é o tipo, onde está se enquadrando esse negócio. Ele é pequeno, ele é médio, ele é grande, como é que funciona? Porque é muito amplo, né, a questão do agronegócio. Então, eu preciso considerar isso. Se é uma empresa de insumos, se é uma empresa de logística, tudo isso está aqui no meio, tá bom? Então, são alguns pontos que você deve considerar também. Aí, o que nós vamos analisar? Antes de entrar aí precisamente na estrutura para explicar para vocês, uma coisa que é importante, que vocês já ouviram falar bastante no curso, é antes da porteira e depois da porteira. A gente não fala muito isso durante o curso? O que é que vem antes da porteira? Tudo aquilo que está dentro do poder do produtor rural, né? Que está sob o controle dele, o que se passa dentro da propriedade. E o que ocorre depois da porteira já é diferente. É quando ele entregou o produto, já não está mais sob o controle dele, né? Aí a gente está considerando que o que está fora da porteira lá, o que foi vender, o que foi serviço, o que foi, já não está mais dentro da estrutura dele, já não compõe a estrutura dele, tá? Ok. Vamos lá, então. Vamos entender sobre a estrutura funcional. Quem vai ler? Lê aí, Franklin, esse slide aí, por favor. Estrutura funcional. O que é a estrutura e como é que é o desenho gráfico dela? Franklin. Estrutura funcional. Bom dia a todos aí. A estrutura organizacional. Não, trava-língua. Do tipo funcional leva em consideração o critério de departamentalização. Ou seja, existe uma divisão por funções ou áreas do conhecimento. Como vantagem, temos a divisão mais ampla de atividades e funções. A possibilidade de especializar os colaboradores, porém, seu formato é mais complexo e rígido. Uma desvantagem. A letrinha no celular pequenininha também, professor. Perfeito. Não, eu vejo. Eu falo aqui da estrutura. Deixa eu terminar aqui. Estrutura funcional dos quadradinhos, né? Tem a primeira aqui, setor financeiro, setor compras, setor vendas, setor recursos humanos, setor de marketing, entre outros. Perfeito. A estrutura funcional parece comum para vocês? Sim. Ela é a mais comum. Se você for ver, gente, as empresas estão divididas, em sua maioria, como por departamentos.
departamento de compras, departamento financeiro, departamento de RH, nem que seja empresa pequenininha, né? Como foi a propriedade que a gente viu nesse tantinho ali no gráfico. Tinha só o produtor, tinha o filho que cuidava de uma coisa e o administrador cuidava de outra. Mas cada um no seu, dado a dado, cada um no seu quadrado, né? Por departamentalização. Então, a estrutura funcional, ela é dividida por setores, por departamento. Você vai ver todos os departamentos aí em linha. Quais são as vantagens aí, como o Frank falou? Primeiro, é a divisão mais ampla de atividades e funções, né? A possibilidade de especializar os colaboradores eles ficam mais craques naquilo que ele está fazendo, porque ele fica só naquele departamento, ele fica só naquela área de conhecimento, e isso faz com que ele acabe se tornando, ao longo do tempo, um perito naquilo, porque ele trabalha anos só naquele departamento, ele trabalha só no compras a vida inteira, ou só no financeiro a vida inteira, então ele acaba se tornando um perito, né? A desvantagem é a questão da hierarquia, né? Por quê? Na estrutura funcional, veja que é uma estrutura mais rígida, né? Uma estrutura mais complexa. Então, assim, quando você vai propor alguma mudança, você vai encontrar dificuldades. Quando você falar para a pessoa do compra, você vai dar um treinamento e falar que ela tem que se envolver lá com o financeiro, que ela tem que fazer aquele processo tal. Ele está tão bitolado a fazer cotação, compras, que ele não se permite a querer se envolver em nada com o financeiro, mesmo que o departamento dele crie um impacto direto no financeiro, tá? Então, tem essa desvantagem, que é quando você propõe qualquer mudança para ter uma engrenagem melhor na empresa, para que o trabalho flua melhor, você encontra esse tipo, vez ou outra, encontra essa dificuldade. Você gostaria de falar, Anderson? Eu vi esse sistema muito em grupos de fazendas grandes, assim, tipo, onde tem 3 donos, às vezes que não são irmãos, tem muito essa estrutura funcional. Eu fui numa empresa, lá em Piauí mesmo, eu fui uma lá, a gente conheceu o gerente, conheceu o gerente técnico, os donos, então ele explicou como é que era a função da fazenda e o que ela fazia, baseado nesse estrutura fundamental aí, funcional. Funcional. Perfeito, Anderson, muito bom. Aproveita que você está falando aí e leia agora que é a estrutura por projetos, por favor. Estrutura por projetos. Estrutura é a que mais evoluiu nos últimos 50 anos e, com isso, se tornou o modelo mais utilizado atualmente, tanto no cenário do agronegócio como em outros tipos de empresa. Nessa estrutura, podemos dizer que um colaborador pode ter alto rendimento e maior comprometimento com os projetos em execução. Alto rendimento mais maior comprometimento igual estrutura por projeto. Perfeito, Anderson. A principal característica aqui dessa estrutura organizacional, da estrutura por projetos, é que, basicamente, um colaborador com cargo de gerência, ele pode manter autoridade sobre um projeto, ou seja, o gerente de projetos detém grande responsabilidade dentro da empresa. É mais ou menos assim. Nós vimos que na estrutura funcional tem lá todos os departamentos. Tem eu, Anderson, Beethoven e a Ana. Eu sou do financeiro, Anderson é do compras, Beethoven é do operacional, não, o Beethoven é da logística e a Ana do administrativo. Financeiro, compras, logística e administrativo. Cada um trabalha dentro do seu departamento nas suas funções. Foi contratado a Flaviana. A Flaviana empresa para fazer a plantação e outros projetos. Vai construir silo, vai construir cantinas, novos projetos que vão surgir. O que muda na estrutura do projeto? Observe que a Flaviana, ela contratada como gerente na minha área financeira, ela entra na área do Anderson. Cortou? Tá cortando, gente, para todo mundo?
Para mim também. Tá sim, professora, tá cortando. Eita, meu Deus, deve ser a internet então, gente. Eu vou desligar minha câmera para ver se melhora e vocês vão me pontuando, tá bom? Para ver se fica melhor. Eu vou falando mais devagar também e vou me posicionando aí, até pelo chat mesmo, se ainda está cortando, tá? Eu desliguei a câmera só para melhorar a conexão. Às vezes pode ser alguma instabilidade. Vou repetir o que eu estava dizendo. Na estrutura por projetos, ela tem como principal característica a atuação de um colaborador com o cargo de gerência, onde ele mantém a autoridade sobre todo o projeto. Ou seja, o gerente de projetos, ótimo, eu vou manter um pouquinho desligado, tá bom, minha câmera, até a gente estabilizar. O gerente de projetos, ele detém uma responsabilidade dentro da empresa. Aí eu trouxe o seguinte exemplo, imagine que eu, Anderson, Beethoven e a Ana trabalhamos na mesma propriedade rural. Eu sou a gerente do financeiro, o Anderson é o gerente de compras, o Beethoven é o gerente de logística e a Ana é a gerente administrativa. Ou seja, cada um no seu quadrado. Eu faço a gestão do meu financeiro, de meu contas a pagar, contas a receber. A Ana, no administrativo, faz a gestão de toda a empresa, de todas as ações ali internas, de todos os processos. O Beethoven, responsável pela logística, sobre dos tratores, carros, caminhões. O Anderson é o rapaz que compra, que faz cotação, ele que vê qual é a previsão, quanto que vai gastar, o que vai comprar. Beleza. A Flaviana foi recém-contratada pela nossa empresa. E ela foi contratada como gestora de projetos. E ela chegou e tem alguns desafios. E alguns deles, logo de início, construir cantina, implantar um projeto de uma nova cultura, fazer a construção de um silo. A Flaviana, ela entrou numa empresa que a estrutura é por projeto. Então, mesmo que eu responda pelo financeiro, a Flaviana, nessa empresa, ela tem autoridade, ou seja, ela lidar comigo, com o Anderson, que é do compras, com o Beethoven, que é da logística, com a Ana, que é do administrativo, porque cada projeto tem um dono. E a Flaviana, uma vez que ela é responsável pela construção do silo, ela vai ter o meu setor como responsável, como parceiro, mas ela é dona da construção, dona no qual sentido, gente? Ela é responsável por todas as ações na construção do silo. Então, todo o planejamento financeiro, todo o planejamento de tempo, todo o planejamento de pessoal, quem vai responder? A Flaviana. Então, na estrutura por projetos, o colaborador ele vai ter maior rendimento porque ele é responsável por aquele projeto do início até o fim. Ficou claro para vocês? Nós podemos até balançar o menino, mas o menino o filho é dela. Exatamente, mas o filho é dela, é isso mesmo, Beethoven, boa analogia. Mas o filho é dela. Nós estamos de apoio, né? Então, essa é a vantagem da estrutura por projeto, que o filho é dela, né? Entre outras vantagens que nós temos aí na estrutura por projeto, tem esse fluxo de comunicação mais rápido e viável, né? Comparando-se com a estrutura funcional. Nessa estrutura por projeto, isso facilita muito essa tomada de decisão, porque ela é a dona do projeto. Existe uma unidade de comando, e esse comando é da Flaviana. Hein, professor Silvana? Oi, Anderson. No caso, vamos supor, o financeiro querer interferir, não vai poder, ele vai poder só auxiliar. Vai auxiliar, exatamente. Ele vai ser um parceiro dela, mas a decisão é dela. Ou seja, você fala assim, não pode comprar isso porque tal preço está assim. Isso você não pode fazer, mesmo não você pode. Sabendo. Se ela falou, se você fez 3 cotações ela pediu para você comprar uma parafusadeira. Você fez 3 cotações. Quem vai decidir qual vai ser comprada é ela.
Porque ela, como gerente de projeto, ela tem um planejamento de tudo. Ela tem um cronograma de tempo, ela tem um planejamento de custos, ela tem ela que correu atrás de financiamento, se foi o caso. Então, ela sabe quanto tem que gastar. E, às vezes, uma parafusadeira para você do compras, aquela barata, resolvia, para ela não resolve. Então, a decisão de compra acaba sendo dela, que é a dona do projeto, que é a gestora do projeto. E você funciona como um apoio, como um staff para ela. Alguém estava falando também quando o Anderson tirou dúvida? Quem foi? Bom, a grande vantagem aí, gente, da estrutura de projetos é que ela pode ser adequada a qualquer empresa. Inclusive, eu trabalhei em uma, nos meus tempos de CLT, e tinha lá um gestor de projetos. Então, existiam os departamentos, mas existia o gestor de projetos lá dentro, e ele era exatamente como a Flaviana, tinha o apoio dos setores, mas ele era responsável pelo início, meio e fim, né? A entrega do projeto. Oi, Flaviana. Vai requerer o quê? Algum departamento não está te atendendo corretamente? Me diz agora aí. Me tira uma dúvida. O proprietário rural chegou para mim e mandou eu organizar um projeto, fazer um projeto, buscar financiamento e tudo. Ok. Uhum. Só que eu montei o projeto, iniciei o projeto e surgiu uma dúvida em comprar um X aparelho por um Y aparelho. No projeto está um X. E na última hora o proprietário disse que não vai querer o X, vai querer o Y. O que eu, como gestora do projeto, devo fazer nessa situação? A primeira coisa é você vai para o planejamento, né? Você falou que o planejamento mostrava um produto que era o X e não era o Y. Mas no decorrer, o produtor mudou para o Y. Tem que levantar o porquê, né? Por que ele mudou para o Y? Porque era mais barato, porque a empresa está passando, mudou a situação financeira da empresa, ou porque o produto é melhor, mesmo sendo mais caro, tem que levantar o porquê do pensamento dele, né? Por que ele mudou de ideia? E segundo, sabendo por que ele mudou, você, como gestora, vai apresentar os seus argumentos. Para você, é viável fazer essa troca? Vai alcançar o objetivo? Isso vai ter impacto no seu orçamento? Vai ter impacto na execução na questão tempo? Vai atrasar a entrega do seu serviço? Uma vez que você responde essas perguntas, que você tem esse embasamento, aí você vai sentar com o produtor para resolver se de fato vai comprar o produto, o equipamento que foi previsto lá no planejamento inicial, que era o X, ou se vai comprar o Y, que é o que ele quer mudar agora, né? Mas você já entende o porquê que ele quer mudar, e depois que você entendeu o porquê, o seu combate nos argumentos agora é comparar e principalmente levantar os impactos no projeto, relacionado a custo, tempo, qualidade, entrega, tudo isso você que tem que levar para ele, porque você é a dona do projeto, você conhece de cabo a rabo, no que diz respeito a risco, no que diz respeito a cronograma, no que diz respeito a pessoal, financeiro, compras, tudo isso, você tem tudo na sua mão, porque essa é a vantagem da gestora de projetos, do gestor de projetos. Ele tem todas as informações do projeto sob o seu comando. Tem pessoas trabalhando para ele e todas se reportam a ele nesse sentido. Ok, Flaviana? Ok, professora, obrigada. Nada. Agora, claro, né? Não existe só flores no mundo, há também os espinhos, né? Então também tem uma desvantagem, né? Por quê? Quando a gente opta por essa estrutura, onde se tem um projeto, é necessário dividir a equipe em grupos de trabalho. E dependendo do número de colaboradores, pode ser que eles fiquem com muita responsabilidade, o que pode interferir no bom desenvolvimento do projeto. Principalmente porque se essa pessoa, ela nem sempre fez aquilo, diferente da estrutura funcional, que toda a vida ela trabalhou no RH, ela já faz não sei quanto tempo, ela já lidar com funcionário, com folha de pagamento, ela se tornou perito naquilo. Na gestão de projeto, você colocou alguém para cuidar do setor de RH, de pessoas de recrutamento, e talvez ela fique sobrecarregada, ou porque ela não tem muita experiência naquilo, ou porque, de fato,
é ela, não com equipe grande, que vai ter que fazer essa atividade. Então, isso pode se tornar uma desvantagem, a depender, claro, gente, do tamanho do projeto, da dimensão do projeto, tá? Não é como regra que isso sempre vai acontecer, não. A depender do projeto, como eu falei, eu fui numa empresa agora numa propriedade rural. Tinha só o gestor de projetos e ele só tinha um auxiliar. E os outros departamentos davam esse apoio para ele. Mas era só ele e o auxiliar. E eu achei bacana porque estava funcionando. Então, tem que conhecer a organização, né? A propriedade para ver realmente o que se adapta. Beleza? Até aqui tranquilo? Posso prosseguir? Ok, correto. Sim. Beleza. Fábio, lê aí, estrutura matricial. Estrutura matricial. Esta estrutura combina com as estruturas funcional e de projetos para formar uma estrutura híbrida. Nela são criados grupos de projetos que ficam sob a responsabilidade de gerentes de projetos. Os grupos de projetos utilizam as mesmas pessoas que pertencem aos setores funcionais. Olha só, é exatamente o que eu acabei de falar lá da propriedade. Eu cheguei, o gestor de projetos, ele tem somente uma pessoa auxiliando, e os setores da empresa, os departamentos já totalmente organizados, como estrutura funcional, porque lá é uma estrutura funcional por departamentos, contratou esse gestor de projetos, e agora nós temos um sistema híbrido. Ou seja, os setores apoiam o gestor de projetos. Agora sim, Flaviana. A Flaviana agora saiu lá do gestor de projetos sozinha, e agora ela entendeu que a empresa, eu que sou do financeiro, o Anderson que é do compras, o Beethoven que é da logística, a Ana que é do administrativo, ela agora acabou de entender que a empresa é híbrida. Porque ela trabalha em cima de uma estrutura matricial. Ela combinou a estrutura funcional que já existe por departamentos, aliou a questão do projeto, porque entrou a Flaviana como gestor de projetos, e combinou os dois, está tudo bem, está tudo certo. Todo mundo se ajuda, né? Agora eu tenho aqui, de um lado, os setores funcionais, do outro lado nós temos aí a gestão de projetos, onde os colaboradores, tadinhos, agora terão 2 chefes diferentes. Oh, coitadinho. Agora, os meus liderados no departamento financeiro, ele responde a mim e responde também a Flaviana. A estrutura matricial é dessa forma. Porque juntou os dois. Porque 2 pessoas cobrando de uma pessoa só. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Claro, o bom é que se fizer alguma coisa errada, pode um dos dois defender, né? Verdade. E se não, é os dois metendo uma porrada nele. Desse jeito. Desse jeito. Qual é a vantagem, gente? Claro que nós temos vantagem aqui nesse sistema, né? Que é ter um único responsável pelo projeto, normalmente o gerente de projeto, que é o responsável, né? Lá no caso, pela construção do silo, ele presta conta ao empresário. Mas o gerente de projetos, né, ele vai ter uma capacidade técnica também de relacionamento, onde ele, sabendo que agora ele está numa estrutura matricial, que é mais flexível, as respostas, não só ao cliente, ao produtor, aos departamentos, podem ser mais rápidas, ele vai ter essa ligação com todos os departamentos, né? Então, isso agora é bacana. Agora também tem desvantagem, que é o quê? Pode acontecer de ter que contratar mais colaboradores para cargos de responsabilidade, visto que é necessário que existam gerentes funcionais. E nem sempre a gente vai poder pegar alguma pessoa que já está engajada lá no departamento dela, de logística, por exemplo, ou de compras, e falar, olha, você vai ser o gerente funcional para esse projeto aqui de construção de silo. Porque eu sei que, como é uma estrutura híbrida, a empresa, por departamento, ela continua funcionando normal. O meu setor, o meu departamento agora de gestão de projetos foi mais um que foi acrescentado. Então, a gente pode sobrecarregar esses colaboradores e algumas vezes eu preciso contratar mais pessoas, né? Isso pode acontecer e aí
gerar mais custos. Outro ponto é que pode também, isso aqui é mais comum, porque isso aqui eu já acompanhei em 2 empresas, competição interna, né? Com a questão do gestor de projetos, com a questão do próprio departamento lá, né? O departamento lá do Anderson, que é compras, com a gestão da Flaviana. Pode haver uma competição interna, então tem que cuidar para que esse clima aí organizacional ele não desande, né? Não cria um problema de relacionamento aí entre as pessoas, entre os gestores, até mesmo entre os colegas de trabalho. Você vê que todos eles, todos os 3, existem vantagens e desvantagens. Se saber se tem um que é melhor que o outro, não, tem os mais utilizados, que é a questão da estrutura funcional. É o mais utilizado. É o mais comum. Qual que é melhor? Depende da empresa. Depende do propósito da empresa. Essas 2 últimas que eu falei para vocês, que eu dei consultoria, né, que eu treinei os gestores, elas eram estrutura funcional, botou o departamento de projetos e aí acabou tendo uma estrutura matricial, porque juntou os 2, né? A pessoa, ela tem esse apoio de todos. Beleza? Até aqui tranquilo? Alguma colocação, alguma dúvida? Tranquilo. Ok, tranquilo. Show de bola! Bom, então nós acabamos de falar aí das estruturas, né, organizacionais. Falamos aí sobre organograma, a importância de ter um organograma na empresa, que nós temos como vantagem a clareza nas informações, clareza de responsabilidades, visão sistêmica, ou seja, existem inúmeras vantagens aí de ter um organograma na empresa, né? Claro que para ter um organograma, eu já conheço essa empresa e existem algumas divisões, né? Ela pode estar dividida em algumas estruturas, que foi o que nós acabamos de ver. Das estruturas organizacionais estudadas, qual delas leva em consideração os critérios de departamentalização? Ou qual delas leva aí os critérios de área de conhecimento? Letra A, estrutura formal. Letra B, estrutura de projetos, por projetos. Letra C, estrutura matricial. Ou letra D, estrutura funcional. A D. Beethoven foi na letra D de dado? Isso. E o resto da turma? Vamos lá respondendo aí, gente, no chat ou no áudio. Anderson. A D. D também? D de dado. Será que o Beethoven e o Anderson estão certos? Será que nós estamos falando da letra D, estrutura funcional? O que você acha, Ana? Flaviana? Fábio? A letra D, professora. Ela leva em consideração a divisão de funções por área de conhecimento. Muito bem, é a estrutura funcional, isso mesmo, show de bola. Ela tem uma divisão muito clara por departamentos, né? Lembra que até na figura lá, estrutura funcional, está aqui o gestor, e embaixo do gestor tem toda uma linha aqui reta, onde todos os departamentos estão na mesma hierarquia, né? Estão na mesma linha de comando. Nós temos o financeiro, temos o administrativo, temos o compra, temos logística, todos eles aqui, e isso, claro, por área de conhecimento, né? Lá no financeiro. Foi essa estrutura que eu estava comentando, que eu me deparei lá no Piauí. Foi, Anderson. E você gostou de trabalhar com essa estrutura? Eu achei interessante porque a gente foi fazer o serviço lá, prestar o serviço, e aí a gente tinha a quem recorrer já diretamente àquela pessoa, sem chegar assim, é fulano, é ciclano, é beltrano. A gente foi direto na pessoa responsável para aquele setor, aí fica mais fácil. Sim, as dúvidas. Sem dúvida nenhuma. É verdade, tem uma grande vantagem que é isso daí, que é justamente a área de conhecimento, né? Você está falando sobre o quê? Sobre carro,
sobre manutenção, você sabe qual é o setor que vai responder aquilo. Você não tem que ficar rodando, procurando um e outro, né? Existe essa grande vantagem, sim, na área de conhecimento ou na departamentalização. Show de bola, gente, muito bom. Era só para verificar aí se tinha ficado claro esse ponto. E aí eu queria que a gente está caminhando para o final da aula, mas eu queria trazer alguns pontos importantes aqui também, antes de encerrar a disciplina de projetos. A gente vai estar indo para os últimos minutos. Já, quero todo mundo de câmera aberta, se prepare que já a gente vai tirar um print, tá bom? Mas vamos lá. Independente dessas estruturas ali, seja funcional, por projetos, matricial, uma coisa é certa. A pessoa que é responsável por projetos, ela tem que fazer alguns gerenciamentos, né? E um deles é de prazo e de custos, né? Quando a Flaviana trouxe a dúvida dela lá, eu ia até pedir para esperar aqui para chegar nesse momento, porque daí, quando a gente fala disso daqui, são alguns argumentos que a gente deve ter no escopo e depois ir fazendo aquela parte do controle e acompanhamento, né? Se está sendo feito, se está sendo cumprido e tudo mais. Então, aqui no gerenciamento de prazos e custos, é algo muito importante. Por quê? Prazo e custo, gente. Quando eu falo de tempo hoje é o ativo mais importante que nós temos, né? Quando a gente encontra alguém aí na rua, você fala assim, como é que você está? Ai, rapaz, estou numa correria, né? Você deve ter falado isso nos últimos dias, ou você ouviu alguém falando isso, né? Porque prazo, tempo é algo muito precioso. Você fazer aquele tempo dentro de um tempo determinado. E são itens determinantes quando falamos também de projetos. Isso porque todo projeto acontece em um período determinado de tempo, com começo, meio e fim. Eu preciso cuidar para algo que eu propus a fazer no meu projeto, ele não descole muito do prazo, né? Eu botei lá que eu quero plantar hortaliças. E eu preciso começar a plantar essas hortaliças em meados de fevereiro, março. Aí, quando chega fevereiro, março, eu não planto, eu atrasei. Aí, atrasou 3 meses. Foi maio, junho, julho. Beleza, vai começar a implantar a estrutura para plantar hortaliça. Quando as hortaliças já estão a estrutura pronta, que eu plantei, está em setembro, outubro, que elas estão nascendo. O que aconteceu? É período de chuva. E para a hortaliça, quando chove, a hortaliça ela cresce menos. Então, é o tipo de gerenciamento que eu preciso ter cuidado, porque eu posso ter impactos no meu projeto por não ter cumprido prazos, por não ter respeitado o tempo. Então, 2 pontos aí muito importantes. Outra coisa também, além de envolver um planejamento dos gastos em cada período, no caso de custos, isso vai determinar a questão da viabilidade ou não do projeto. Eu que trabalho no financeiro, né? A Flaviana chegou lá como gestora de projetos. E ela tem um orçamento lá do início do projeto. No escopo dela, tem o projeto, as etapas e quanto que vai custar. Acontece que esse foi um ano de pandemia e a inflação pipocou. E teve alguns insumos que aumentaram demais, dobraram de preço. O que acontece? Ela vai ter que sentar para rever o projeto, rever os custos, inclusive para aprovar novamente com o produtor rural. Porque se há um descolamento de custos muito grande, eu preciso observar se naquele momento esse meu projeto é viável ou não. Isso acontece muito quando a gente vai fazer uma viabilidade financeira de qualquer negócio para implantar. Eu quero abrir uma quitanda para vender frutas, verduras frescas aqui no meu bairro. Vamos fazer a viabilidade financeira. Quanto será o investimento? Que você vai botar uma barraca bonita, toda estilizada, de primeira mão, um negócio mesmo nível A. Tá. Qual a sua perspectiva de venda? A gente vai ter que colocar lá um número para que o seu negócio se pague, né? Pague não só o investimento, mas todo mês pague as contas dele. É o que a gente viu lá em finanças, né? O ponto de equilíbrio. Então, essa viabilidade de custos, ela vai me mostrar se eu devo ou não avançar
com o meu projeto, se ele é viável ou ele não é viável. E é interessante, gente, que para quem é gerente de projetos, ele tem muitos itens que ele precisa considerar. Por isso que, às vezes, o gerente de projeto ele tem que ter muito apoio para ele não ficar sobrecarregado. Porque não é só prazo, não é só custos, ele tem que analisar os riscos. Existem muitos riscos, eu lembrei disso por causa da questão da pandemia, onde houve muito atraso, né, na entrega de alguns insumos, porque não tinha matéria-prima. E a depender do que você está propondo fazer, pode ser que você não alcance naquela data por causa do risco. Então, tudo isso. Agora, tem os riscos que são controláveis e tem os riscos que não são controláveis, né? Os riscos controláveis é aqueles riscos que você sabe o que pode acontecer. Aí eu até brinco com meus clientes, né? Quando ele está muito preocupado com alguma coisa que pode impactar no seu projeto, no seu negócio, eu falo o seguinte: eu simplesmente mando ele escrever respostas para a seguinte pergunta: o que de pior pode acontecer? Gente, é uma pergunta tão simples, mas que ela tem grande impacto. Então, quando você está fazendo um projeto e você tem alguma possibilidade na frente de acontecer algo que vai impactar na entrega, no resultado, senta e responda: o que de pior pode acontecer? Não entregar meu produto, entregar com atraso, não ter, eu ter que procurar em outro lugar, enfim, ter que mandar vir da China. Você tem que responder, porque quando você responde, traz clareza na sua mente, até mesmo para você resolver o problema. E isso é em tudo, tá? Não é só para o gerente de projetos, não. Para você que está gerindo empresa, para você que está gerindo equipe, ou até mesmo a sua vida, é super válido você fazer esse tipo de pergunta quando o negócio está apertando, tá? São alguns tipos de gerenciamento que o gestor ele vai ter que fazer. Prazos, riscos, pessoas também. A gestão de pessoas é muito importante, porque ele vai ter pessoas também sobre a coordenação dele. E nós vamos ter aqui o gerenciamento de tempo, que eu comecei a falar, né? Alguém lê esse slide, por favor? Em relação ao gerenciamento de tempo, o principal objetivo é planejar e organizar a condução das atividades, garantindo que todos os serviços e produtos sejam desenvolvidos nos prazos definidos e em um cronograma de atividades para que o término do projeto ocorra no tempo estimado. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que sucesso mesmo é você entregar o projeto não é nem antes do prazo, é no prazo mesmo, dentro da data. Gente, pense no desafio. É você entregar o projeto dentro do prazo. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar com um cronograma. E, assim, uma coisa muito importante na gestão de projetos é você saber usar a tecnologia ao seu favor. Então, todo gestor de projetos, não só gestor de projetos, você que trabalha na empresa e que está tocando alguma coisa, alguma atividade, é um projeto pequeno do seu departamento, né? Como eu falei, às vezes é uma viagem. Gente, use as ferramentas ao seu favor, porque nós temos alguns softwares que ele ajuda a ver o projeto, todas as etapas, e quais etapas pode ser um gargalo. Eu vou contar a minha experiência. Eu trabalhei algum tempo, na verdade eu era controller numa empresa, eu trabalhava na área financeira e de construção civil, e a pessoa que trabalhava como gestora de projetos, era uma moça, uma mulher, ela saiu de licença maternidade, só que ela não voltou após a licença maternidade. E eu tive que assumir a gerência de projetos. E era uma área muito nova para mim. E uma das primeiras ferramentas que eu fui estudar foi o MS Project. Anote esse nome aí, se você um dia quer trabalhar com gestão de projetos. MS Project. Ele faz parte do pacote Office. Ele é uma ferramenta excelente para o gestor de projetos, porque ele mostra todo o cronograma, todas as etapas, os responsáveis. Ele mostra a data prevista para começar, a data prevista para acabar. Depois, quando você coloca lá a data real que começou, ele compara com a data prevista e já te dá um resultado
se você está atrasado, se você não está, em dias, em horas, assim como o término. Olha, a data prevista para terminar era essa, mas a data real que terminou foi essa. Ele te mostra também o quanto tempo você fez antes, quanto tempo você fez depois, se houve atraso, se não foi, de quanto tempo, e em cada atividade, como que esse atraso ou antecipação da atividade, ou fazer essa atividade dentro do prazo, ela impactou nas atividades seguintes. Então, você consegue já prever atividades que vão ser impactadas lá na frente e que desde já eu posso entrar com uma intervenção. Entendeu? Então, são ferramentas fantásticas e que ajudam você no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, aqui, ó, o MS Project está aí, gratuito, mas não oferece serviço de apoio, além de internet, é possível acessar diversos sites que auxiliam na gestão de projetos. O MS Project hoje, ele é pago, tá? Ele é pago. O que a gente vai ter aqui de graça, porque está ao contrário aqui, é o Excel. O Excel também. Professora, eu consigo fazer isso que você falou, esse cronograma aí, com data prevista, data realizada, o que está impactando em outras atividades no Excel? Sim! Inclusive, na aula prática, esse foi o ponto que eu falei para vocês, que na aula prática, no laboratório, todo mundo abre o Excel e faz esse cronograma, porque é possível você usar uma ferramenta que é gratuita e alcançar o mesmo objetivo, dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai construir todo o formato, tá? E existe também os softwares também pagos, que são os softwares conhecidos, né? As EAPs, o TOTUS é um desses programas muito conhecidos e que possui características aí específicas para projetos pessoais, projetos colaborativos, projetos comerciais, projetos integrados, projetos rurais, agroindustriais, enfim, você consegue ter bastante ajuda e apoio deles, tá? Nós temos aí os pagos, que requer o pagamento periódico, em geral, esse tipo de contratação oferece a facilidade de possuir consultoria, caso surjam dúvidas, é o caso do TOTUS também, né? Você paga, mas você tem todo um treinamento, inclusive a consultoria para uso. Não sei se alguém aqui trabalha com o TOTUS, é um software, né? Em algumas empresas aqui da região oeste, muitas trabalham com esse sistema, algumas com SAP, algumas outras com Prodix, existem muitos programas bons, né? MS Project, alguém já trabalhou com MS Project? Não? Excel, que todo mundo trabalha com Excel? Olhe, se você não trabalha com Excel... Eu trabalho, quase não trabalho com Excel. É mesmo, Anderson? Eu também não, professora. Trabalho não. Curso de Excel para você, gente. Excel é tudo. Uma empresa é um diferencial. Porque a minha área não envolve muito essas coisas, sabe? Trabalhar com computação. É mais aplicativo mesmo. Entendi. Porque é uma ferramenta ótima, gente. Ótima. Não é só para financeiro, todos os departamentos utilizam. E aí é bem interessante aí você estudar a parte também sobre o Excel, viu? O Excel, ele ajuda em tudo. Eu estudei, mas só que, como se diz, como eu não trabalho, a gente esquece, né? Muita coisa. Então... Eu também, não tem prática, não vai. Verdade. É verdade. Quando a gente não pratica, a gente esquece. É verdade. Principalmente na parte das fórmulas. Ah, sim. Eu sou suspeita, viu? Porque eu amo Excel. Eu uso Excel até para fazer texto. Aí, gente, quem trabalha só para conhecimento isso daqui, tá? Não precisa vocês se aprofundar nessa questão do Gantt aqui, mas o gráfico de Gantt é o resultado que a gente tem quando a gente usa lá o MS Project. Ele dá um gráfico depois e ele mostra justamente que também pode ser feito no Excel, esse gráfico de Gantt. Ele é usado para ilustrar o avanço das etapas, das atividades do projeto. Inclusive, ele muda de cor, a atividade que está em dia está verde, a atividade que está em risco de atraso fica em amarelo, e as atividades já em atraso, ele fica bem vermelho destacado, para mostrar mesmo para o gestor de projeto, para chamar atenção para aquele ponto, né? Os intervalos de tempo, eles são representados
no início, fim, tanto a previsão como o realizado, e cada fase vai aparecer como um gráfico em barras, sabe, coloridas. É bem legal, mostra, tem uma visão muito bacana de todo o projeto, tá? O gráfico de Gantt é gerado pelo MS Project, mas também pode ser construído no Excel. Mas ele tem que ser alimentado diariamente, né, professora? Sim. Quando trabalhei com projetos, eu reunia com a equipe, a depender do estágio do projeto, eu reunia, no início, a gente reunia de 15 em 15 dias, depois a gente botava mensal, e quando o negócio estava pegando fogo, acontecendo, a gente ia para semanal. Aí depende do estágio, mas tem que estar reunindo com a equipe sempre. Talvez não diariamente, né? Porque tem pouca evolução diária. Mas semanalmente, ou no máximo, quinzenalmente, precisa sim reunir com a equipe. Porque daí você vai alimentar como que está. Eu chamava de diário de bordo. Essa era a expressão que eu utilizava, e eu acho que é bem pertinente, né? Claro que eu preciso observar a compatibilidade do software, né? Eu preciso também respeitar ali a questão do conhecimento, do grau de conhecimento de informática de cada um. Eu jamais iria colocar uma ferramenta do MS Project ou pedir para o Anderson ou para o Fábio fazer, Fábio não, para o Franklin, fazer um gráfico de Gantt no Excel. Não, eu teria que fazer e só pedir para eles alimentarem. Tudo isso eu preciso me atentar à equipe, né? Olha, a pessoa é boa naquilo, eu não posso forçar em algo que não é a área de conhecimento dela. E tá tudo bem. Na empresa vai ter coisas que também não é da minha área de conhecimento, eu não vou saber. Então, o gerente de projeto tem esse feeling, principalmente quando a estrutura é matricial. Ela junta pessoas de departamento com pessoas que vai estar se reportando a mim. Ok, turminha? Então, é isso. A gestão de projetos é uma competência estratégica, eu particularmente sou apaixonada, que nos permite unir os resultados dos projetos com os objetivos do negócio, né? Com os objetivos ali do produtor, onde que ele quer chegar, garantindo competitividade e sucesso. Aproveite para usar esse conhecimento da gestão de projetos, aproveite para usar essa ferramenta, não só no seu trabalho, mas também na sua vida, para que você tenha os seus projetos mais bem alinhados, planejados, com início, meio e fim. Belezinha? Dúvidas? Só na hora da prova. Só na hora da prova, né? Na hora da prova é onde elas surgem. Bem assim mesmo. Show de bola. Gente, vamos abrir nas câmeras para a gente tirar um print de todo mundo? Não sei se vocês observaram, mas a Rita já colocou a lista de presença aí no chat. Quem não aferiu presença, aproveita para fazer isso agora. Lembrando que nós vamos partir agora para as orientações. Então, quem for, meus